Nós vamos fazer agora um treinamento, um bate-papo, né, sobre NR35, cujo tema é trabalho em altura. O assunto pontual vai ser a utilização de cinto tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte de posicionamento. Ou seja, nós vamos falar de NR35 trabalho em altura, NR10, nós vamos falar de NR18, NR6, para que isso aí é uma junção de uma atividade que não tem como descartar essas NRs, porque umas são dependentes da outra. Esse treinamento específico vai ser direcionado para você, instalador ou eletricista de redistribuição aérea, de acordo com os procedimentos da concessionária do Estado de Minas Gerais. Este procedimento tem como objetivo determinar a metodologia para utilização do cinto paraquedista com trava, quedas e talabarte de posicionamento. Esse procedimento aplica-se a todas as gerências de serviço de distribuição e utilização do cinto paraquedista com trava-quedas, novamente, né, talabarte e posicionamento. Aí nós temos uma imagem aí de um pessoal trabalhando em atividade em altura, e nós vamos estar falando sobre isso, destacando sobre esse assunto na condição de eletricista e instalador, incluindo aí toda a equipe operacional, que são os auxiliares, o líder, o supervisor, o coordenador, o gerente, todos aqueles que estão envolvidos dentro de um processo operacional no que se diz respeito à obra à parte. Primeiro nós precisamos fazer uma ênfase. O que é a NR35? Nesta norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo aí o planejamento. Nós precisamos de ter planejamento, organização, para que possa ter execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direto ou indiretamente, com essa atividade. Essa NR ela veio exatamente para estruturar esse tipo de atividade. O trabalho em altura é uma atividade muito tranquila, mas se não obedecida os seus procedimentos, com certeza você, instalador, você eletricista, você auxiliar, você líder, vai ter problemas se você não cumprir de acordo com as normas e procedimentos no quesito NR35 trabalho em altura. Fica muito atento no que está envolvido dentro dessa estrutura. Exatamente, é o que nós falamos, planejamento, dentro da organização, o que está organizado dentro do projeto, como que vai ser executado esse tipo de atividade. Nós temos que ficar muito atento a esse tipo de informação. Nós temos algumas referências, né? Para eu trabalhar, conforme eu falei, para eu trabalhar com atividade em altura, eu preciso de equipamento de proteção individual, de acordo com a norma regulamentadora NR6. Eu preciso falar de NR10, pois estou falando de instalações de serviço em eletricidade, de rede de distribuição aérea. Nós estamos falando de NR35 propriamente dito, que é trabalho em altura. Nós vamos falar de análise e controle dos riscos, análise preliminar dos riscos, critério e inspeção, construção, operação e manutenção de redes. Esse é o foco fim para que nós possamos de fato falar de segurança. Esses critérios de inspeção de segurança, ele precisa muito ser bem feito para que dentro do processo de planejamento as coisas aconteçam sem nenhum risco de acidente dentro das nossas atividades operacionais. A construção, operação e manutenção de redes aéreas também faz parte desse quesito. Para cada situação, para cada tipo de atividade, existe ali um procedimento e ele precisa ser conhecido aí pelos formadores de opinião, que são os eletricistas, que são os encarregados, que é o supervisor, que é o fiscal da obra, que são os auxiliares, que inclusive ele também faz parte desse processo. Ou seja, nós temos uma engrenagem que ela precisa funcionar, porque senão nós vamos ter problemas se isso não acontecer. Existem alguns métodos de trabalho em alturas,
Esse método de trabalho em altura, ele está envolvido aí com as diretrizes e controles ambientais. Envolve todos os controles ambientais no quesito do ambiente a qual você está envolvido e nos quesitos também do levantamento ambiental naquela área. Por exemplo, se nós estamos numa atividade que tem ali um pé de piqui, nós vamos ter que fazer um replanejamento, tem que ter autorização do órgão ambiental para que, se de fato pode ou não tirar aquela árvore a qual é proibido. Então nós temos um regulamento ambiental para isso. Muitas das vezes a gente muda até a estrutura dentro do projeto para que a gente não tenha necessidade de tirar aquela árvore ou aquela árvore de lei a qual está ali inserida dentro de um processo natural no aspecto da biodiversidade. Matriz de identificação e caracterização dos aspectos de avaliação dos impactos socioambientais. Isso precisa ser feito. Quais são os impactos socioambientais? Quais são os impactos ambientais? Nós precisamos fazer isso de uma forma muito consistente, porque se não houver liberação por parte da concessionária do Estado de Minas Gerais junto com o órgão ambiental, com certeza, fatalmente, nós sofreremos aí as consequências voltadas aí a todas as questões, principalmente quando se envolve a sociedade e meio ambiente. Observe a diferença entre as equipes quando há uma análise de risco. Essa reunião precisa acontecer. Esse planejamento, essa junção, essa engrenagem precisa acontecer. Essa equipe precisa estar junta, ela precisa pensar todo mundo igual. Todo mundo precisa de ter o mesmo ideal. E olhando esse processo, a equipe vai poder estruturar melhor a sua construção, vai poder estruturar melhor a segurança que está envolvida dentro desse processo. E nada melhor do que todo mundo olhar isso com olhos, com um olhar 360 graus, para que de fato as coisas possam acontecer. Tanto pode acontecer de forma coordenada dentro do prazo determinado, quanto também no meio desse contexto. Claro que o primordial, nós temos que preocupar com os quesitos de segurança voltado a essas atividades. O planejamento do trabalho, todo trabalho em altura deverá ser planejado, conforme eu falei. Não existe eu fazer uma atividade sem que eu tenha esse planejamento. Por quê? Porque senão nós vamos ter uma quantidade enorme de retrabalho, porque nós não nos organizamos. Por exemplo, a minha unidade é na cidade de Paracatu. Aí eu vou prestar um serviço lá em Brasilândia. Se eu não planejar essa atividade, com certeza eu vou esquecer material para trás, eu vou esquecer equipamentos de segurança, eu vou esquecer algum ferramental que precisa ser utilizado no momento da execução da atividade. Então nós precisamos ficar muito atento a isso. Lembrando que as pessoas precisam ter autorização, precisa ter capacitação, precisa ter treinamento, precisa estar com seu ASO liberado. Todo o processo legal precisa estar acontecendo para que ele possa desenvolver aí a sua atividade operacional. Principalmente no que se diz respeito a todos os colaboradores que estão envolvidos dentro desse contexto via CLT ou de um contrato a qual o nosso cliente com certeza vai ter aí essas exigências voltadas a esse tipo de atividade operacional. Procedimentos para atividades rotineiras. Todas as atividades, como eu falei, têm o procedimento. E tem o procedimentos para as atividades não rotineiras. Para as atividades rotineiras, nós estamos falando aí de análise preliminar de risco. Esse é um dos procedimentos de início. Nós nunca podemos fazer uma atividade sem a análise preliminar de risco ou sem a análise dos riscos ou sem a permissão para o trabalho, que são atividades que envolvem aí as não rotineiras. Isso aí vai de acordo com a estrutura da empresa, de acordo com a exigência e de acordo com o procedimento da empresa. No planejamento de trabalho deve ser adotado as seguintes medidas. Medidas para evitar o trabalho em altura. Se possível evitar esse trabalho em altura, melhor ainda. De repente, do solo você consegue fazer essa atividade sem precisar subir na estrutura, ou sempre que existir um meio alternativo para essa execução, conforme eu falei. De repente você não tem necessidade alguma de fazer esse trabalho na altura, você pode estar
em nível de solo, e você com certeza facilmente pode, quem sabe, executar essa atividade sem precisar ultrapassar ali o limite de 2 metros, que é considerado dentro da NR 35 já trabalho em altura. Algumas empresas adotam 1,80 m e tem que ser obedecido. Esse 1,80 m, a partir disso já é considerado trabalho em altura. Tem que ficar muito atento a isso. Por exemplo, a sua empresa é a partir de 2 metros, mas você tem uma contratante que ela exige 1,80 m. Você precisa adaptar a isso e esquecer que na sua empresa você está obedecendo os quesitos legais conforme exige a NR 35, porém a outra trabalha com uma medida muito mais eficaz, que é 1,80 m. Então a gente tem que se adequar a isso. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Nós precisamos criar essas medidas. O risco de queda dos trabalhadores, não pode haver nenhum tipo de possibilidade desse risco. Para isso que existe essa ferramenta, análise preliminar de risco, para isso que existe a discussão, para isso que existe o planejamento, a reunião, para que nessa conjuntura, nesse mesmo pensamento, os colaboradores possam ver e enxergar num diâmetro de 360 graus, que ali eles estão eliminando a probabilidade de um acidente. Medidas que minimizam as consequências de quedas quando o risco de queda não puder ser eliminado. Existe, é claro, os equipamentos necessários para que possa atender esse tipo de situação, que é o trabalho em altura. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente nos próximos slides. Conhecer normas, projeto, atividade, fazer leitura disso, perceber as energias e as interações do ambiente, seja natural, pessoal ou técnico. Ter um bom grau de materialização, já que terá que imaginar uma condição possível, mas não real, antecipando a possibilidade. Nós precisamos de imaginar como que eu vou fazer essa atividade. Antes até mesmo de executar essa atividade, nós vamos imaginar como que eu vou fazer, qual a estratégia melhor, qual o risco que a gente pode amenizar para esse tipo de atividade. Ter maturidade desenvolvida, experiência, aproveita a experiência que você tem, aproveita a sua maturidade e ajuda aquele que está começando, aquele que ainda não tem a mesma visão que você tem, porque eu tenho certeza que dentro da sua maturidade e experiência, você já viu muita coisa acontecer, principalmente no quesito de não conformidades, quase acidente, até mesmo acidente. Ter atenção concentrada e visão geral holística. É o que eu falei, visão 360 graus. Qualquer atividade que vai fazer, nós precisamos, nesses quesitos para análise de risco, ter essa visão. O risco se materializa de forma muito objetiva, é irrelevante. Um exemplo aí desse rapaz, ele sabe nadar. Se tem experiência, se é ajudante ou encarregado ou supervisor, ele só tem que entender que o risco está ali. Ele não vai para a boca do jacaré, ele não vai encarar o jacaré, ele não vai subir num porte sem a linha de vida, sem o cinto de segurança, sem o trava-quedas, ele não vai subir ali sem o talabarte, ele não vai subir ali sem os itens necessários para que ele possa executar uma atividade com muita segurança. Prestem muita atenção nos seus EPIs, fiscalize esse seu EPI, não deixa nada a desejar, porque é a sua vida que está em jogo e das pessoas que estão envolvidas dentro de um processo operacional. Nós precisamos fazer a inspeção em todo o processo que está envolvido a nossa segurança. Nós temos a corda, por exemplo, de linha de vida, ela foi fiscalizada, ela foi inspecionada, ela foi olhada por você, ou pelo técnico, pelo supervisor, ou pelo encarregado. Quando é que temos controle sobre esses riscos? Quando nós olhamos, quando nós observamos e deixamos de fazer uma atividade porque existe ali de fato o risco. É claro que nós vamos fazer a troca desse material para que ele possa fazer essa atividade segura. Imagina nessa condicionante, você está vendo o perigo e você continua imaginando que dentro da sua experiência você pode sim executar o serviço, que aquilo não é nada, não é problema algum. Mas antes da sua
atividade operacional, eu insisto a dizer, faça a inspeção, a sua vida está em jogo. Quando não identificado o risco, e quando ele se manifesta de forma soberanamente, é claro que quando você não tem um olhar 360 graus, vai acontecer isso. O acidente está ali e você não quer enxergar, porque você não teve a análise de um todo dentro do processo. Você não aproveitou a experiência das outras pessoas, você não aproveitou com que as pessoas que já faz parte desse processo há muito tempo e não soube ali aproveitar ele para que ele pudesse te avisar de algum risco que você talvez não estava conseguindo enxergar. Nós temos alguns casos recentes de acidentes, de deficiências na análise de risco. É claro que isso aqui é bem retroativo, 2011, um acidente. Esse acidente se refere a um poste que quebrou na base, a base caindo com o eletricista. Imagina, você sobe no poste, você não fiscalizou, você não inspecionou, a base do poste estava podre. E houve lesão ali, escoriações e luxação no pé esquerdo. Causa no relatório. A equipe não realizou a análise de risco corretamente, é claro que não cumpriu com o manual. E não cumpriu com o procedimento de acordo com o pensamento da concessionária do Estado de Minas Gerais, a qual ele está envolvido dentro desse processo de atividade. O eletricista, nesse caso, ele tinha 5 anos de experiência na função, ou seja, não tinha justificativa para dizer que ele não tinha experiência, ou seja, ele tinha como analisar esse acidente, mas ele, infelizmente, caiu naquela zona de conforto. Isso não acontece comigo, com certeza foi uma das análises a qual aconteceu. São várias as análises, casos recentes de deficiência na análise de risco, sempre está envolvido a questão da análise de risco. Você eletricista, você auxiliar de eletricista, você encarregado, eu insisto em dizer, esquece o Texagrams Trabalho, faça você valer com que a segurança seja feita. Você precisa trabalhar nesse contexto onde essa engrenagem precisa funcionar, você precisa de todos, você precisa que todos participam, para que aí não aconteça nada voltado à sua atividade operacional. Nós temos aqui outro relato de acidente após o corte da base da árvore. Lá, o colaborador que estava cortando acabou sendo atingido aí por essa árvore. Ou seja, será que ele tinha o treinamento adequado? Será que ele tinha experiência? Será que ele era habilitado? Será que ele era treinado, capacitado para isso? Aí é claro que dentro de uma investigação vai descobrir o porquê desses erros. São várias as condicionantes, que eu não vou ficar lendo isso, que senão vai tomar muito tempo, mas são análises, todas elas análise de risco que não foi obedecida. Aqui está envolvendo uma análise de risco, envolvendo aí um caminhão Munk. Esse caminhão Munk acabou que ele quebrou aí a sua lança, acabando atingindo aí pessoas, que estavam envolvidas dentro do processo. Imagina que coisa horrível que é isso aí. Casos de acidentes por falta também de análise de risco, ao intercalar um poste de RDA, redistribuição rural, não foi observada a metodologia de... Olha para você ver, não foi, estaiamento é uma coisa muito visível, que a gente tem que observar. Nesse caso era um estaiamento temporário. E a análise do risco não identificou as falhas na execução dessa operação. A evidência de reaproveitamento de alça, olha para você ver, que coisa horrível. Nós estamos aqui aproveitando uma alça pré-formada, ignorando aí o risco envolvendo aí neste ato que foi fatal. Infelizmente, o eletricista ou instalador veio a óbito. As consequências disso é muito grave quando a gente não faz aí essa análise de risco de forma consistente. Segurança com veículos e equipamentos. Principais fatores geradores de acidentes.
Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e depois nós vamos ter uma próxima etapa de vídeo para que nós possamos dar andamento a esse processo. Principais fatores geradores de acidente é o descumprimento das leis de trânsito, ingestão de bebidas alcoólicas, uso de entorpecentes, drogas, falta de manutenção nos veículos, deficiência no pavimento e na sinalização das vias, problema de visão, estresse, cansaço, distração, excesso de velocidade, ação de determinados tipos de remédios, imprudência, inexperiência. Foi um dos quesitos a qual nós chegamos dentro desse processo, que é claro que pode ter havido aí esse tipo de acidente, igual nesse caso dessa análise envolvendo caminhão muque guindalto em trânsito.